Olá! Você tem dor crônica e até hoje não entendeu por que o seu reumatologista ou seu médico que cuida da sua dor está sempre pedindo para que você vá para terapia? Ou você gostaria até de ter dicas de como conviver e lidar melhor com essa situação? Se esse é o seu caso, fica aqui conosco até o final desse vídeo que você vai aprender bastante sobre o tema. Eu sou Marcela Andrade, sou médica, sou reumatologista e esse canal aqui no YouTube e no Spotify, ele serve para a gente trazer as questões mais usuais, mais pertinentes e mais comuns do consultório de um reumatologista. Nós vamos falar principalmente sobre o mundo, o universo das doenças autoimunes e da dor crônica. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, a psicóloga Patrícia Carneiro, que além de excelente profissional, é minha amiga. E a Patrícia, ela é psicóloga clínica, pós-graduada em clínica psicanalista pelo IPUB, UFRJ, tem formação em Gestalt Terapia pelo Núcleo Contato Gestalt Terapia e é membro da equipe multiprofissional da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da equipe de educação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Marcela. É um prazer enorme fazer parte desse momento e poder trazer a terapia, a psicologia abraçada, a reumatologia. Eu diria para você que é um sonho se tornando realidade. É verdade, né, Patrícia? A gente sempre tenta, né, alinhar projetos. Sim. E na correria do dia a dia a gente acaba não conseguindo colocar todas as nossas ideias em prática. Mas eu acho que esse espaço, ele serve para a gente trazer um pouco essas nossas ideias e as nossas discussões sobre o assunto. Patrícia, para a gente começar assim, eu vou direto ao tema, direto ao ponto que a gente combinou conversar um pouquinho hoje aqui. Por que um paciente com dor crônica deve fazer terapia? Marcela, em primeiro lugar, assim, a sugestão da terapia, muitas vezes ela não é bem aceita, né? As pessoas acreditam que terapia é só para um grupo específico, ainda tem um tabu grande em relação a isso. A pessoa que tem dor crônica, quando ela começa a entender que a saga dela traz de um diagnóstico, tem que ir além, que não é só o diagnóstico, a dor existe, é muito difícil lidar com dor crônica, e às vezes isso a impede da convivência social, a impede de exercer um tipo de trabalho específico. E isso vai limitando a vida daquela pessoa de uma forma que daqui a pouco aquela pessoa está sozinha em casa, entra em depressão, tem ansiedade. A terapia ela vai ajudar essa pessoa a lidar melhor com essas questões diárias que todos nós passamos. Eu passo também, você passa, todos nós passamos as questões diárias nossas. Mas a dor crônica não é apenas a dor crônica. A gente tem que olhar para aquela pessoa que está ali na nossa frente e ver que não é só a dor crônica e fazer com que essa pessoa enxergue que ela vai além dessa dor, né? Isso você falou de um ponto bem importante, né? Os pacientes com dor, eles muitas vezes querem um diagnóstico mais definitivo, querem encontrar uma lesão mecânica, musculoesquelética propriamente dita, e às vezes trocam de médico infinitas vezes buscando um rótulo, quando não é por aí o caminho, né? Em alguns casos não é esse o caminho. E isso, durante todo esse processo e durante também o fato do paciente não conseguir ter trégua daquela dor, ele acaba evoluindo com muito transtorno de ansiedade, seguido de sintomas depressivos também. Verdade. E aí a terapia é ainda mais importante quando isso tudo já está instalado, né? A gente sabe que, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, sempre que a gente fala de dor, a gente fez um episódio super bacana com uma neurologista, com a doutora Camila Pupi, que também trabalha com dor crônica, e eu tava falando sobre essa bola de neve que é a dor crônica, né? Porque a dor vem, isso vai trazendo, como você disse, a questão dos isolamentos, né? Das restrições sociais, restrição laborativa. Sim. O paciente vai se limitando, vai crescendo uma cinesiofobia, aquele medo da atividade física que pode provocar uma piora da dor. E tudo isso, daqui a pouco, quando a gente vê, a gente tem não só um problema para resolver, mas sim uma grande síndrome, né, Patrícia? E o que você acha sobre a importância da família nesse processo? Como que a família pode ajudar o paciente a lidar com essa situação? Então, essa cruzada pelo diagnóstico, além de ser desgastante, ela, muitas vezes, a pessoa se sente invalidada na sua dor. E a família pode ajudar, Marcela, entendendo que a dor é uma coisa muito pessoal.
Se aquela pessoa reclama diariamente com dor, sobre a dor, tá sempre com dor, meu Deus, o fulano nunca melhora, o fulano tá sempre com dor, o fulano não quer fazer nada, não quer sair de casa, é tentar proporcionar para essa pessoa a situação mais confortável possível, não pressionar. A família tem que entender que é um limite, é um limiar muito tênue entre não pressionar e não e deixar a pessoa só, né? Mas a família tem que tentar entender e acolher essa dor. As dúvidas magoam muito também. Então a família fala assim: tem certeza que tá doendo mesmo? Tem certeza que isso prestar atenção? A família tem que prestar atenção no que fala pro outro, né? Eu acho que a palavra é empatia, né? Empatia. Porque, por mais que seja familiar, às vezes a gente não se toca, né, do que tá falando pro outro. Sim. E de quanto não gostaria de ouvir aquilo que tá pronunciando, né? Então, é natural os pacientes falarem: eu vou trazer meu marido aqui na próxima consulta para ele ver que o que eu sinto é verdade, né? Entender que eu não posso fazer tais coisas porque realmente me imputam ter dor, né? E isso é tão comum, e eu acho que magoa mais ainda porque vem daqueles justamente que a gente espera o conforto, o colo, o acolhimento, né? Sim. Então, eu gosto em consulta de trazer a família para esse momento da consulta médica. Eu acho que é extremamente importante. Imagino que durante a psicoterapia você também faça esse recurso. É isso que eu ia falar. Não é comum na terapia, mas como eu trabalho principalmente com pessoas com doenças crônicas, eu tenho o hábito de chamar a família quando eu percebo que o meu paciente ali na frente está com um sofrimento tão grande, tão sozinho, sabe? Às vezes as pessoas se sentem tão sós na dor e tem um marido ali do lado que às vezes ele precisa de um profissional só para explicar um pouquinho melhor. Sim. Falar na língua dele um pouquinho melhor. E aí a pessoa se sente com mais validação no que ela está sentindo, né? Porque é diferente, né? Quando o próprio paciente tenta explicar para um familiar ou quando um profissional vai e explica a situação para aquele familiar, né? E eu vou trazer também para vocês, gente, a Patrícia me permitiu trazer esse momento aqui para nossa conversa. A Patrícia, ela tem um diagnóstico há mais ou menos 7 anos, né? Sim. De uma doença autoimune, que é a espondilite anquilosante, que também é uma doença que causa dor, que tem os seus momentos de atividade, suas restrições, né, suas dificuldades em alguns exercícios, em algumas tarefas do dia a dia. E aí eu queria trazer um pouquinho da sua experiência como pessoa também, Patrícia. Como que você lida, como que você lidou ao longo desses 7 anos com essa situação? A espondilite também me trouxe muita dor, né? Alguns momentos, eu acho que o momento mais difícil é o do diagnóstico, e o diagnóstico em si, ele não se encerra na entrega do papelzinho com o CID da pessoa, não se encerra. O diagnóstico, ele é vivido muitas vezes ao longo de muitos anos ou ao longo de uma vida toda. É aquela dúvida: será que eu tenho mesmo? Até chegar à aceitação. E quando você chega à aceitação, às vezes você regride tudo de novo, né? Tem uma psiquiatra, já não está mais viva, mas ela falava sobre as 5 fases do luto, e a gente adaptou isso para o diagnóstico, pensando nas 5 fases do diagnóstico, do luto do diagnóstico, porque é um luto também. Quando você recebe uma notícia que você tem uma doença crônica, você passa também pelo luto de não acreditar, que é o normal. Quando você não acredita, até para você se proteger mesmo. Quando o médico fala assim: não, você tem uma doença crônica, mas não tem cura. Quem não tem cura? Como assim não tem cura? Você não acredita, né? Então, duvidar, negociação, fé, né? Negociar com Deus, meu Deus, tirar isso, cada um na sua fé, na sua religiosidade. E aí você vai passando por esses altos e baixos, como eu passei também várias vezes durante esses 7 anos de diagnóstico, e a dor me acompanhando, né? Eu tive minha terapia, reumatologia, atividade física, são os pilares que eu acho que toda pessoa com dor crônica não pode abandonar. E eu acrescento aqui também: se você tem alguma fé, você pega a sua fé, né? Porque é mais uma coisa para te dar uma força para o dia a dia. Porque a dor vem, Marcela, e a gente acha que nunca mais a gente vai sair daquela posição. A impressão que eu tinha, quando eu fui diagnosticada, a impressão que eu tinha é que nunca mais eu ia andar. Não, nunca mais eu vou andar na minha vida, eu tinha certeza absoluta. E foi preciso muita terapia, foi preciso eu ouvi da reumatologista: sim, Patrícia, você vai, é um processo, calma, entender os medicamentos, porque sua vida muda totalmente. Sim, acho que traz... muito difícil, eu sempre falo isso, né, assim, com colegas.
E já como também já fui paciente, né, já estive do outro lado de diagnósticos, de um diagnóstico complicado, e você ouviu, você não pode, você não vai conseguir, ou você ouvir isso de um profissional, Sim. é muito difícil, né? Então, assim, eu tento, na minha prática, dizer o oposto. Óbvio que a gente tem que falar a verdade, né? Mas eu também acho que a gente não é Deus para determinar o futuro. Então, a gente sempre tem que dizer o que é mais comum, qual é a história natural daquela doença, o que esperar, o que não esperar, mas tomar muito cuidado com as palavras nesse momento faz toda a diferença para o paciente, né? E na sua doença em particular, eu acho que os biológicos mudaram bastante a história da doença, e graças a Deus hoje a gente consegue trazer uma vida muito próxima da normalidade. Sim, bem funcional. Bem funcional, né? Mas, Patrícia, e ainda falando sobre a psicoterapia na dor, especificamente, você acha que o paciente, ele tem, em geral, uma evolução rápida, lenta? Como é que você costuma ver no seu dia a dia? Porque eu sempre converso com os pacientes e falo assim, mas eu já fiz terapia, isso não funciona não. Isso não funciona pra mim. Sim. Eu escuto bastante essa frase, né? Mas a gente sabe que a terapia, ela não é igual remédio, né? Que faz efeito imediato, ou em tantas horas, ou em tantos dias, né? Depende. Acho que a palavra-chave é depende. Depende da pessoa, depende do caminho, depende da dor da pessoa. E aí eu falo de dor não só a dor no corpo, né? Mas a gente imaginar que a mente e o corpo, eles estão totalmente ligados. Então, assim, eu não posso imaginar que o que está gritando no meu corpo não esteja gritando dentro de mim também de alguma forma, né? Então, assim, aquela dor apareceu, qual é a função daquela dor ali, naquele momento? No começo pode parecer um pouco cruel com o paciente, quando eu abordo dessa forma, né? Óbvio que eu não já chego com o pé na porta falando qual é a função da sua dor, não. Mas, assim, aquela dor está ali, ela existe de fato, não estou negando, eu também tenho minhas dores, ela existe de fato, mas aquela dor está ali, ela existe para quê? Qual é a função dela, né? Às vezes, você tem uma vida muito agitada e você para de andar por alguns dias com tanta dor. Aquela dor estava querendo fazer o quê com você? O que ela estava querendo sinalizar? Talvez você tenha que pegar mais leve, né? Então, assim, a terapia, ela demora para alguns mais, para outros menos, depende do processo pessoal, mas eu digo que quando a pessoa chega para mim por causa da dor, nunca é dor somente. Tem dor na alma também. Tem dor na alma, vem por trás. A pessoa começa as 3 primeiras sessões falando sobre a dor e depois ela fala sobre as coisas que vão além da dor. É o que não anda bem na vida, Sim. né? Eu odeio responder. Assim, odeio uma palavra forte, mas eu não gosto de responder o paciente quando ele fala assim, mas fibromialgia não tem cura, né? Eu detesto responder que tem ou que não tem, porque assim, é tão individual. E a fibromialgia ainda é um tema à parte, mas ainda é uma coisa que é tão fácil hoje em dia a gente enquadrar um paciente no diagnóstico, né? O paciente tem que ter dor persistente, tem que ter um transtorno do sono e tem que ter um transtorno emocional, ele já se enquadrou no diagnóstico. Sim. Quantas pessoas já não estão nessa situação no dia a dia? Levantar aí a porcentagem aí. Pois é, né? Quem não está sofrendo de um pouquinho de ansiedade e depressão nos tempos modernos, né? Sim. De um problema de sono. Então, eu sempre falo que isso é muito individual, porque às vezes o problema não é a dor, a gente descobre ali um relacionamento abusivo, um assédio moral no trabalho, ou um trabalho com o qual a pessoa já não está mais se conectando, não está mais se identificando, e quando você tira esse fator da vida da pessoa, tcharam, temos a cura da fibromialgia, né? A cura da dor crônica. Sim. Porque é isso, o corpo ele grita de uma forma quando a mente já não está bem. Mas isso leva tempo, né, Marcela? Assim, até para a pessoa identificar o que dói além do corpo, demora. Até aceitar. Aceitar, né? Porque às vezes você até identifica, mas você fica naquela dúvida, será que é isso mesmo? E até para também conseguir modificar, né? Porque às vezes a gente sabe onde está o problema, mas não sabe como sair dele. Às vezes não tem forças, às vezes não tem nem possibilidade naquele momento e você tem que adiar, sair daquele problema, também é uma decisão. Sim. Né? Então tem pessoas que, por questões financeiras, por exemplo, não conseguem sair de um relacionamento. Sim. E aí como é que ela vai lidar com isso, né? E agora você até falou de um ponto interessante, né? Quando você fala assim, às vezes a pessoa ela opta por não resolver.
Também tem a pessoa que opta por não fazer terapia. Sim. Porque ela sabe que vai mexer numa coisa que ela não tá pronta para mexer, né? Eu acho que vocês devem ver isso muito na prática. Eu sei porque eu, como, né, paciente de psicoterapia, porque eu sempre fiz minha vida toda, desde da idade adulta inicial. Óbvio que às vezes eu me dou alta, né? Aí dou uma sumida da psicóloga. Mas eu acho que a gente que lida com pessoas, a gente tem que fazer terapia, né? Que a gente lida com coisas muito pesadas no nosso dia a dia. E por vários momentos eu me dei alta porque eu não estava afim de resolver aquela questão comigo mesma, né? Às vezes também, quando ele vai se deparando, quando o paciente vai se deparando com a questão que dói, já que a gente está falando de dor, né? A questão que dói e que ele tem que agir, aí ele fala, não, ou eu tô sem dinheiro, ou eu tô sem tempo, ou eu acho que não tá fazendo mais efeito, aí ele some. Surgem as desculpas, né? Eu tenho alguns bate-voltas na minha vida. Com certeza. Acho que todo mundo tem esses momentos, né? E acho que é saudável também, sabe, claro. Marcela? Que até quando eles voltam, eles se tocam que saíram também quando estava doendo muito, que a dor era demais. Então, isso é um movimento saudável mesmo, de proteção, né? E não adianta também, se a pessoa não está pronta para fazer aquela mudança, ela não vai acontecer, né? Legal, Patrícia. E, Patrícia, assim, se você tivesse que dar 3 dicas práticas, tá, no seu dia a dia, para um paciente que sofre de dor crônica, o que você falaria para esse paciente? Bem, vou falar sobre a minha experiência, o que funcionou para mim e que talvez possa funcionar para as outras pessoas também. Primeiro é procurar ajuda. E aí é conversar e entender o máximo da sua dor, dividindo com o reumatologista. Então, ver o que é esperado daquilo. Para onde vai? Então, senta lá na frente do seu reumatologista, marca a consulta, faz os exames, tudo direitinho, leva para o seu reumatologista e pergunta. O que eu espero agora, além daqui? Qual o caminho que eu vou tomar? O que eu vou fazer? Entender. Eu acho que a educação, e isso daí eu falo sobre educação em doença, mesmo na sua própria doença ou na sua própria dor, é a melhor saída. Então, entender o que está acontecendo com você. Em segundo, procurar terapia, né? Até mesmo para você agir logo ou decidir adiar um pouco. A atividade física, Marcela, assim, salvou minha vida. Mas por muito tempo não foi possível, porque a dor realmente existia. Eu não tinha como. Não tinha como, eu não conseguia. Eu levava 2 horas para sair da cama, como é que eu ia correr? Como é que eu ia malhar? Não tinha como, né? Então, uma dica bem prática é faça o que é possível. Mas é pouco, mas faça. Faça o que é possível, né? Eu lembro que, como eu tinha muita dor no tendão de Aquiles, eu caminhava um pouquinho, aí eu sentia dor, eu parava. Eu não tinha expectativas de correr 10 quilômetros, não. Eu ia aos poucos, né? Então, procure seu reumatologista, converse com ele, essa é uma dica muito prática, converse, seja aberto, tenha uma relação honesta, de vida com ele, né? Se for possível, nem todo mundo consegue ter um reumatologista como você. Obrigada, Patrícia, Segundo, imagina. Procure terapia. Para quem não tem condições de pagar terapeuta, muita faculdade por aí tem serviço de assistência ao público, que são alunos que estão sendo treinados, eles estão sendo supervisionados por professores, né? E a terceira prática é faça um pouquinho de nada, que seja, mas faça. Comece, né? Começa, vai doer, hoje vai doer um pouco, amanhã vai doer um pouco menos, talvez depois de amanhã doa mais, porque também não é linear, né? Eu acho dessas dicas, assim, 2 coisas aí com certeza eu falo todo dia para os meus pacientes. Uma que é sobre a gente alinhar expectativas. Sim. Né? Eu acho que quando a gente traça um planejamento terapêutico, eu tenho que entender o que o paciente acha que ele vai ter com aquele resultado e eu preciso explicar para ele o que é capaz a gente atingir com aquele resultado. Porque às vezes a gente, com aquele tratamento, às vezes a gente começa um remédio, a pessoa acha que ela vai da dor 10 à dor 0. E aí, se ela não chega na dor 0, que foi o que ela achou na cabeça dela que ia acontecer, cria uma frustração enorme e uma descrença com o tratamento. Então, quando eu explico que, olha, isso aqui não é um remédio milagroso, isso aqui é um processo, a gente vai começar um tratamento, eu começo com dose baixa, então isso pode não trazer ainda a analgesia que a gente está buscando, mas aos poucos a gente vai aumentando, titulando, associando medicação. A gente cria um planejamento e o paciente entende que é um processo mais lento. Então, isso ajuda
ajuda ele a participar comigo e aderir ao tratamento, né? E a outra coisa que eu falo sempre, metas cumpríveis, porque não adianta você achar que você vai do sedentarismo à maratona em um mês, não vai. E se for tentar, vai se frustrar e vai doer. E aí vai se machucar muitas vezes, né? E a gente anda 10 casinhas para trás. Sim. Né? Então essas duas coisas são realmente muito, muito importantes de ser conversadas, né? Marcela, isso que você falou de andar as 10 casinhas para trás, eu acho importante também sinalizar, na dor crônica, às vezes você anda uma casinha para frente, 3 para trás, mas o importante é estar em movimento. É verdade. Não, isso é muito verdade, bacana. Porque quanto mais imóvel esse paciente tá, e aí usando o sentido real da palavra, sim, né, mais dor ele vai ter. Parece um grande, assim, tipo, parece até que a gente tá fazendo piada com o paciente, quando a gente chega cheio de dor no consultório, eu falo, você precisa fazer exercício. Ele diz, doutora, você tá maluca? Como assim? Sim. Eu tenho que fazer exercício? Agora, eu entendo que, às vezes, no início do processo, como você disse, principalmente quando eu tenho um diagnóstico de doença inflamatória, que é um paciente que eu vou começar ali corticoide, ou eu vou entrar com biológico, com uma droga modificadora de doença, eu peço a ele, vamos esperar, me dá um mesinho, 40 dias, e eu sei que você vai se sentir mais confortável e mais confiante de começar a atividade física, né? Mas se até lá puder ir fazendo só uma mobilidade, um alongamento, né? Isso já ajuda. Marcela, por isso que o reumato e o psicólogo dessa pessoa, eles têm que estar conversando, sabe? Porque senão ficam com discursos diferentes. É verdade. Então eu preciso entender o que o reumato está falando para o meu paciente, e eu como terapeuta, que eu posso ajudar no tratamento dessa pessoa. Então assim, a terapia ela vem ali também muitas vezes como a ajuda que o reumato precisa. Às vezes uma pessoa que se lesiona e vai ter que ficar um tempo parada. E ela fica muito frustrada e o reumato fala, não, olha só, vamos tratar isso aqui, daqui a pouco você volta, não sei o quê. E ele vai trabalhar isso na terapia. E o psicólogo, ele tem que sustentar isso. O terapeuta, ele tem que sustentar isso. Mas para ele sustentar isso, ele tem que ter uma conversa com o reumato. Ele tem que dividir. Sim. Tem que entender quais são as estratégias do tratamento dessa pessoa, né? O mundo ideal seria a gente trabalhando junto, dia a dia, toda hora com essa pessoa, para essa pessoa poder seguir. Essa sempre foi meu sonho, assim, eu montei a clínica com essa intenção. Infelizmente, eu ainda não tenho o serviço, né, de psicoterapia, por uma questão geográfica ali, espacial, mas se Deus quiser, em breve... A gente até tentou, né? A gente tentou, mas se Deus quiser, em breve isso vai acontecer. Enquanto isso, obviamente, eu referencio para profissionais que eu acredito, que eu confio, com quem eu tenho uma boa troca, porque é fundamental. O paciente, ele não é um pedacinho, né? Ah, eu fui num ortopedista de mão, aí o paciente vira só uma mão. Ah, eu fui no neurologista, aí ele vira só... Exato. Né? Não é, a gente tem que conversar, a gente tem que trabalhar em conjunto, porque senão, em doenças complexas, o tratamento não é simples. Verdade. O acompanhamento não é simples. Isso merece, né, um grupo, uma equipe trabalhando ali, se falando a cada mudança, a cada avaliação. Patrícia, queria muito agradecer. Foi Obrigada. Muito boa essa troca. A gente tem muitas coisas, né, para continuar falando. A gente com certeza vai trazer novos temas, porque a psicoterapia, ela cabe no tratamento de todas as minhas doenças, não só na dor. E certamente a gente vai alinhar novas gravações. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Obrigada pelo convite. E na dor, procure seu reumatologista e um terapeuta. Obrigada, tchau. Patrícia. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Se esse vídeo foi bacana para você, ou você conhece um familiar ou um amigo que possa se interessar sobre o assunto, encaminhe o vídeo para ele, segue a nossa página. Nós também temos um canal no Spotify. Quando a gente está com a rotina um pouquinho mais corrida e não consegue parar para assistir um vídeo, todo esse áudio, ele está lá no canal do Spotify também. E muito obrigada pela participação. Podem deixar as dúvidas aqui no comentário. Obrigada, até mais.